Começamos hoje o último dia do simpósio e esse dia começa com a 7ª mesa redonda do evento, intitulada Metropolização e Mudanças Climáticas. E, nesse sentido, eu convido para compor a mesa o professor doutor Marcelo Mota de Freitas, da PUC, do Rio, o professor doutor Luiz Carlos Molhon, da Universidade Federal de Alagoas, e, infelizmente, o professor Bernardo Strasburg não pôde comparecer, mas, de toda forma, ele iria compor a mesa, mas bom evento para nós. Trazer a professora Terra. Bom dia a todos. Obrigado pela presença tão cedo, apesar de todos os eventos climáticos de ontem. Bom, eu particularmente... extremos, né? Normal. E eu particularmente queria pedir desculpas publicamente se eu me exaltei ontem, mas realmente me incomodou o desrespeito com o nosso convidado. Eu só peguei a palavra, professor, para fazer a honra da casa. Mas a primeira, né, conforme você colocou ontem, você queria falar antes, era isso? Exatamente, tirar para o ímpar. O senhor que sabe, fica à vontade. Tem tanto botão aqui que... realmente eu solicitei para começar hoje, porque, lamentavelmente, vou ter que deixar vocês antes das 10. Então, o meu voo às 11h26 aí no Santos Dumont. Já saio daqui para fazer uma palestra sobre as perspectivas da safra 1914-15, para o pessoal do café. Né? O Conselho Nacional do Café tem uma reunião hoje, e aí o presidente insistiu que eu fosse lá. Claro que a gente não tem bola de cristal, clima muito difícil prever, não tenha dúvida disso. Não conseguimos fazer as nossas previsões. As de 24 horas, elas têm um índice de acerto em torno de 70%. O que é esse 70%? 70% quer dizer, se eu digo, vai chover ou não vai chover, pega uma moeda, tem cara ou coroa. Se der cara, chove. Se não der coroa, não chove. Então, isso é 50%. Então, o modelo que acerta 50% do tempo não serve para nada. Tudo que você ganha ali dos 50%, então, isso é um ganho real. No de 24 horas, a gente tem um acerto de 70%. Já no de 48 horas, já cai para 60%. É muito difícil. Não é só privilégio nosso, não. Países que investem muito, como os Estados Unidos, a comunidade europeia todinha, também tem dificuldades em fazer previsão. Agora, você imagina um modelo de clima que não consegue acertar uma seca no Sudeste, como foi esse ano, querer prever o que vai acontecer daqui a 100 anos. Não existe isso. Né? Absolutamente, nós temos que reconhecer que nós adoraríamos, desejaríamos muito que os modelos fossem bons. Mas, na realidade, que a atmosfera é muito complexa, o clima é muito complexo. Depende de fatores internos, como, por exemplo, a variação da temperatura dos oceanos, o transporte de calor que é feito dentro dos oceanos. Não sabemos quanto calor sai do interior da Terra. Nós sabemos hoje mais sobre a superfície de Marte do que sabemos sobre o fundo dos nossos oceanos. Não é? Então, a ignorância é muito grande. O Sol varia, uma fonte externa.
Enfim, o clima é extremamente complexo. Nós gostaríamos muito de poder ter modelos que fossem capazes de auxiliar na agricultura, por exemplo, com uma previsão de pelo menos com 6 meses de antecedência, ou mesmo antes de catástrofe, saber em que dia, por exemplo, de janeiro, como eu disse, vai cair uma tempestade forte aqui no Rio de Janeiro que pode provocar alguma tragédia. Adoraríamos fazer isso. Mas ninguém no mundo consegue fazer. Não por conta da tecnologia existente, não por conta dos recursos existentes, mas por conta da complexidade, que é esse fluido chamado atmosfera, e que vivemos num planeta com um outro fluido também, como os oceanos, que sofrem, inclusive, influência, como eu mencionei ontem, da Lua, né? No transporte de energia. Então, hoje, a minha apresentação não vai ser muito polêmica. Aliás, eu nunca acho que ela é polêmica, porque eu sempre me pauto em cima de dados. As outras pessoas acham que ela é polêmica. E eu vou falar essencialmente do que é ilha de calor, como é que os termômetros respondem às diversos tipos de... Pode deixar eu... Os diversos tipos de ambientes que nós temos, e concluir, então, com a perspectiva para esses próximos anos. O que eu espero, então, que possa acontecer, qualitativamente, né? Para que lado o clima vai nesses próximos 10, 15 anos. Muito bem. Voltando àquela figurinha. Acreditem, se você vive num planeta de 510 milhões de quilômetros quadrados de superfície, dos quais 361 milhões, 71%, é constituído por oceanos, e como eu mencionei, a atmosfera é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície. Então, é claro que esses oceanos têm um papel preponderante na determinação do clima. No caso aqui, nós temos um ciclo no Pacífico de aquecimento e resfriamento que dura aí da ordem de 50, 60 anos. É um tempo significativo para a vida humana, porque ninguém lembra o que aconteceu há 60 anos atrás, se não formos nos reportar aos registros, tá? Às observações que foram feitas. Então, de 1925 a 1946, o Pacífico se aqueceu. Houve um aquecimento global, como eu mencionei ontem, por exemplo, citando 8 estações do Ártico, em que houve aqui um aumento em latitudes fora dos trópicos de 2 a 4 graus centígrados em função da grande quantidade de calor que o oceano passa a liberar quando está aquecido. Depois de 1947 a 76, o Pacífico se esfriou. Aí o clima global voltou a esfriar. E é muito ruim. Vocês viram a sequência ontem, que clima quente é ótimo para a humanidade. Clima frio é ruim. Então, se São Pedro dissesse assim, Molhou, você tem aqui a chave, quer virar para o aquecimento ou quer virar para o resfriamento? Eu ia virar para o aquecimento, porque a história mostra que toda vez que o clima se aqueceu, a nossa civilização cresceu também, melhorou. São os períodos quentes que fazem a civilização humana crescer. Então, nesse período aqui, que é recente, 47, 76, nós temos registro no Brasil da catástrofe que foi isso. Com geadas severas, das quais a última, em julho de 1975, acabou com o cultivo do café no oeste do Paraná. A partir daí, o Paraná passou a plantar soja no verão. E os gaúchos, os sulistas, imigraram, né, ou emigraram, e foram desbravar o centro-oeste, que se tornou, então, o maior
celeiro do mundo, produzindo soja e milho. Acabou o resfriamento em 76. E o que me intriga nesse término desse resfriamento é que ele foi muito rápido. Em questão de meses, o Pacífico passou de frio para quente. E os oceanos não respondem com essa rapidez. Então, checando a literatura, o que eu percebi foi que essa virada coincide com um grande terremoto que aconteceu no oeste do Pacífico, onde a água normalmente é muito quente, 30, 31 graus, a região do norte da Austrália, Indonésia. E esse terremoto, 8,2 na escala Richter, foi tão violento, ele seguiu uma falha geológica, acertou a cidade de Tangshan, na China, e matou mais de 500 mil de chineses. Porque ele aconteceu às 3 horas da manhã, horário local, e estava todo mundo dormindo. E a grande maioria morreu massacrado pela destruição dos edifícios. Então eu imaginei que, e é isso que os climatologistas resistem em aceitar, que outros fenômenos geofísicos venham a interferir no clima. Não diretamente, mas possivelmente indiretamente, como, por exemplo, um terremoto desse pode redistribuir a água quente do oeste do Pacífico e, ao mudar a temperatura da superfície, muda o clima. E foi o que aconteceu. Então, a partir de 76, o clima se aqueceu, a frequência de El Niños foi muito grande. No Brasil, o impacto dos El Niños, em geral, é excesso de chuva no sul e sudeste e secas no norte, nordeste do Brasil. A frequência de El Niños foi muito grande, mas globalmente os El Niños liberam muito calor para a atmosfera e com isso aqueceram o clima. Então esse aquecimento que nunca foi negado, nós negamos que houve um aquecimento a partir de 1977, porque ele está registrado. Nós não negamos que houve um aquecimento. A diferença é que nós dizemos que não é por causa das atividades humanas. É um efeito natural em função da frequência grande de El Niños fortes que ocorreram nesse período aquecendo a atmosfera. Acabou. 1998 foi, 97, 98 foi o último grande El Niño. Então a tendência global é ir para um novo estado energético que é mais baixo do que esse anterior. Ou seja, a tendência do globo é esfriar. Mas não é uma era glacial. Vai esfriar em média aí 0,2, 0,3 graus centígrados. Mas vai ser percebido pelo quê? Por invernos mais intensos, que são eventos de tempo. Entra uma massa de ar polar, muito fria, a temperatura cai lá embaixo, mata plantas, animais, esculhamba com o ambiente, mata jacaré, mata toneladas de peixe. Mas é um evento que dura 1, 2 dias. Quando eu faço a média no mês, ele desaparece. Por exemplo, você está pagando 10 matérias. Em 9 delas você tira 10 e numa você tira 0. Na hora que você vai fazer a sua média, 9 vezes 10, 90, dividido por 10, você fica com média 9. E a média mascara aquela escorregada que você deu. Portanto, não confiem na média. Então, quando diz que em média vai reduzir 0,2, 0,3 graus, quer dizer, vamos ter eventos, frentes frias, massas de ar polar severas, que vão causar geada e vão atrapalhar o desenvolvimento do país e também uma atmosfera seca, mais seca, produz menos chuva. Então, mostrei ontem que São Paulo está passando por um período semelhante à década de 60, em que no registro mostra que 1963 foi o ano mais seco.
desse período todo, em 65 anos. Não tomaram providência. Por quê? Possivelmente a água naquela época, a água que tinha, dava para todo mundo, que a população era pequena. Ninguém pensou o que vai acontecer daqui a 60 anos. Como hoje também ninguém está pensando, estamos em 2014, o que vai acontecer em 2070? 2060, 2070. Então, olhando para os oceanos que mudam muito lentamente, a gente pode ter uma ideia qualitativa, uma vez que temos alguns ciclos bem definidos, uma ideia qualitativa do que vai ser o clima para o futuro. E provavelmente para esses próximos anos, considerando que o ciclo de resfriamento é da ordem de 25 a 30 anos, e nós estamos já desde 1999, o oceano está mostrando que está esfriando, então nós temos aí da ordem de 10 a 15 anos mais, então vamos ter que conviver com um clima cujos invernos vão ser mais frios, e no Sudeste, particularmente no Brasil como um todo, mas no Sudeste, que é mais populado, vai sofrer com redução de chuva abaixo da média de longo prazo. Isso não quer dizer que é seca, quer dizer que está chovendo menos do que choveu no período de 77 a 98. Todo mundo ficou mal acostumado porque tinha muita chuva. Não tomaram as precauções. E eu vivi isso. Eu sou do tempo em que estávamos indo para uma nova era glacial. Eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, está aí a capa da revista Time, 1973, The Big Freeze. 1977, também, reportando alguns anos depois, saiu até uma que dizia assim, como se preparar para sobreviver na próxima era glacial. Então eu sou desse tempo que estava esperando uma era glacial que não aconteceu. Na metade da década de 70, 76, o Pacífico mudou e o clima começou a aquecer. Então, variabilidade climática, não mudança. A mudança ela se processa muito lentamente e depende de parâmetros orbitais. As eras glaciais duram 100 mil anos, não é décadas. Então, mudança é um negócio bem diferente do que uma variabilidade, pequena variabilidade, em torno da média, que interfere, claro, principalmente hoje, com a população de mais de 7 bilhões de pessoas e uma economia globalizada, qualquer mudançazinha pequena interfere na economia, interfere na vida das pessoas. Uma era glacial. Era o que os jornais, as revistas, a televisão dizia no início da década de 70. Infelizmente, ou felizmente, não chegou. Então tem que se lembrar, de novo, que o CO2 não controla o clima global. E que o papel do CO2 no efeito estufa, Marcelo, tem que ser repensado. Tem que ser reestudado sob as luzes agora dos conhecimentos que nós temos da mecânica quântica. E é possível fazer esses experimentos e mostrar que o CO2 não interfere, ou se a sua interferência é quase que imperceptível. Não daria para ser registrada pelos instrumentos e sensores que nós temos hoje. Está aí a grande evidência. Aumentou 10% a concentração de CO2 e a temperatura está estável há 17 anos. Se o ciclo é de 30, mas daqui 12, 13 anos, pronto, volta a aquecer de novo. E aí o pessoal que defende o aquecimento global vai ficar todo contente, porque o ciclo volta de novo para a sua fase de aquecimento. Voltando então para a região metropolitana. Como eu disse, é um fenômeno global, 55% da população do mundo vive nas cidades, portanto, as cidades merecem um tratamento especial. As cidades merecem que a gente estude com detalhes
Porque o homem vive na cidade. No Brasil, de acordo com o censo do IBGE, de 2010, 84% da população brasileira é urbana. Então, nós temos que dedicar os nossos estudos, as nossas preocupações às cidades, às grandes metrópoles. E como disse, o microclima na cidade, ele é muito diferenciado do microclima do campo, da área rural, e está vegetada. A energia radiante disponível que vem do sol, ela é disponível para os processos de evaporação, evapotranspiração, como dizem, a evaporação mais a transpiração das plantas, e para aquecer o ar. Numa região como a Amazônia, 80% vai para a evapotranspiração e apenas 20% aquece o ar. Numa cidade não tem água para evaporar. Então, a maior parte do calor do sol vai para aquecer asfalto, edifícios e o ar em si. Então, ao meio-dia ou 2 horas da tarde, a temperatura no centro da cidade pode ser 10, 12 graus superior às vizinhanças que está vegetada. E, na média, passa a ser 4 a 5 graus superior. Então, vários estudos foram feitos que mostram a chamada ilha de calor urbana. Aqui tem a variação horizontal da temperatura e vejam como aparece exatamente um pico no centro da cidade. Quer dizer, a tendência realmente é da temperatura no centro da cidade ser aí da ordem de 5, 6 graus. Mesmo em São Paulo, os instrumentos, o termômetro que está na água funda, que é um parque, que tem vegetação, e a estação está lá há 100 anos, né? Mesmo assim, já houve um aumento de 3 graus na temperatura com essas condições. Então, vocês têm vários exemplos que eu vou deixar aqui. Esse é o clássico do Goodrich, que mostra como a temperatura aumenta em função do número de habitantes na cidade. Quanto mais habitantes tiver, maior o efeito de ilha de calor. Se você pegar estações rurais, comparar com as urbanas, você vê que a tendência de aumento da temperatura nas estações urbanas é muito maior do que a tendência nas estações rurais. E esse aumento ocorreu por conta desse aquecimento natural que houve entre 1977 e 98. Se você pegar, no caso, um continente, entre aspas, uma área maior, com uma ilha, no caso de Tóquio, por exemplo, e Hachigo, você vê que na ilha, a temperatura é controlada pelo oceano. Então, praticamente não varia, enquanto na cidade a variação é bastante grande. Esse estudo recente também, de 2012, feito para Nova Delhi, na Índia, onde eles distribuíram vários termômetros ao longo da cidade e mostraram que nas regiões com maior densidade populacional, para o mesmo dia, a temperatura é mais elevada do que as outras que têm pouca população. Então, menor adensamento de edifícios, de estruturas, né, de construções. Então, existem exemplos na literatura que mostram que o efeito de ilha de calor depende. Então, por exemplo, em Vancouver, no Canadá, onde você vê 2 áreas, uma que está aqui sem edifício, com exposto o asfalto, né, o rio, e você pega então uma câmara térmica infravermelho e vê que essa região aqui, por exemplo, está muito mais aquecida do que o rio e do que outras regiões que contêm vegetação. Quer dizer, há uma variabilidade espacial muito grande. Mesmo aqui no Rio de Janeiro, a professora Ana Maria Braga, da Geografia Brandão, desculpa. Braga é a da televisão, né? Minha mente me traiu. É que deve estar o programa dela agora no ar, né, por isso. Ana Maria Brandão, já há muitos anos atrás, ela fez um estudo mostrando
como a ilha de calor variava aqui no Rio de Janeiro, dependendo da região que você tivesse. Lá em Portugal, né, a Maria João Alcoforado, lá da Universidade de Lisboa, também trabalha com isso e tem estudos feitos para Lisboa, por exemplo, mostrando então que há uma variação espacial e que é constante. Quer dizer, enquanto eu não mudar a Constituição, a ocupação do solo nessa região, toda vez ela vai mostrar temperaturas diferenciadas, altamente diferenciadas. Somado ao efeito local da ilha de calor, nós temos o de grande escala. Então, está aqui, por exemplo, uma composição feita com 5 anos de imagens de satélite sobre a América do Sul e mostra, por exemplo, que a partir de abril, aqui nesse caso centrado em julho, a maior parte do país fica descoberto, sem nuvens. Em particular, o Sudeste, né? Fica com um sistema de alta pressão sem nuvens. O que vem a ser essa alta pressão? Então, o ar, aqui está um gráfico mostrando esquematicamente a altura no eixo vertical e variação da temperatura. E esse traço aqui é como a temperatura varia com a altura. Na nossa atmosfera, aproximadamente, a cada quilômetro que eu subo, esfria 7 graus centígrados. Não é muito, hein? 7 graus centígrados a cada quilômetro. Então, na altura que voa um jato comercial, 10, 11 quilômetros, a temperatura é 45 graus abaixo de zero. Para mais 25, então de menos 45 para mais 25, dá uma diferença de 70 graus entre a superfície e 10 quilômetros de altura. O ar em cima desce seco. Ao descer seco, ele vai se aquecendo, porque ele vai encontrando pressões mais altas, e chega numa altura mais ou menos de uns 3 quilômetros aqui para nós, em que a temperatura do ar está mais elevada do que o ar que está embaixo. Então, ar mais quente, menos denso, igual ao óleo. Ar mais frio, mais denso, igual à água. Então, se eu pegar água e óleo e colocar num liquidificador e bater, fica toda aquela mistura, de repente, quando fica em repouso, o óleo fica em cima da água. Quer dizer, o fluido menos denso fica em cima do mais denso. Cria, então, uma inversão de temperatura no sentido que, na nossa troposfera, a temperatura tende a cair com a altura. Mas vai encontrar uma região, entre 2 e 3 quilômetros, em que a temperatura sobe. Aí cria essa famosa inversão de temperatura que é vista até aqui no Rio de Janeiro. Muitas vezes você vem se aproximando de avião, você olha assim no horizonte, você vê aquela camada marrom, limitada pela inversão de temperatura. Então, a inversão de temperatura inibe o transporte vertical, a formação de nuvens, mas também inibe a dispersão de poluentes. Porque num sistema de alta pressão, não tem vento. Os filósofos gregos já discutiam, Aristóteles, o que é o vento. Tá? Mas hoje nós sabemos muito simples. O vento é o transporte de ar da alta pressão para baixa pressão. Mas se não tiver diferença de pressão, não tem vento. Então, na alta pressão, quando ela domina, não tem vento, forma-se a inversão de temperatura, as nuvens não crescem e os poluentes ficam concentrados em cima da cidade. E não tem o que fazer. A umidade relativa pode chegar a 20%. Tá? Se for mais para o interior, fica a umidade relativa de deserto, 10%, 15%. Grande escala. Porque, olha, isto aqui vai desde o Brasil até a costa da África. O domínio desse sistema de alta pressão são mais de 8.000 quilômetros de extensão. Agora vem dizer que é um homem?
que está provocando isso. Então, soma a ação do homem construindo a cidade com a fenomenologia de grande escala, aí a situação para o cidadão urbano pode ficar em condições ruins. É claro que vocês aqui podem ter uma amenidade que é a brisa do mar. Né? Quem está na região costeira pode ter a brisa que durante o dia o continente se aquece, baixa pressão em cima do continente e o ar marinho entra do mar em direção à terra. Às vezes é bom, às vezes não é. Por exemplo, quando decidiram onde o aeroporto de São Paulo ia ser, existiam várias opções, acabaram escolhendo Cumbica, Guarulhos. Se tivesse reunido os maiores especialistas do mundo para procurar qual era o pior local, não teriam acertado tão em cheio quanto acertaram. Porque a brisa sobe a Serra do Mar, passa pela região de São Miguel, que tem muita petroquímica, libera muito enxofre. Aí forma aquelas gotículas de ácido sulfúrico que se empacotam contra a cantareira e o fog, né, a cerração, a neblina fica em cima do aeroporto de Cumbica. Então nem sempre a brisa é boa. Tá? Mas em geral aqui para o Rio de Janeiro, a brisa é ótima, que durante o dia o vento então sopra do mar para a terra e à noite inverte a circulação, drenando, ajudando a limpar o ar da cidade, levando da terra para o continente. Então, vocês viram, tem o efeito local da transformação do terreno de Mata Atlântica para a cidade. Tem o efeito de grande escala, que é a dominância desse anticiclone, desse sistema de alta pressão, que cobre todo o Atlântico Sul. E temos aí também o efeito da brisa, que é um efeito de mesoscala, uma circulação aí de um comprimento equivalente a 100 km. Então, como eu disse, já houve no passado, por exemplo, no caso de São Paulo, mostrando que as tempestades mais severas ocorreram na década de 40, 50, quando o homem tinha muito pouca interferência. E vai continuar, lembrando que eu disse ontem, que esses fenômenos são eventos de tempo. Eles se repetem independentemente se o clima está quente ou está frio. E para o Rio de Janeiro, lamentavelmente, há uma tendência das frentes frias permanecerem estacionárias aqui durante 1, 2, 3 semanas, às vezes, e criar, então, continuadamente chuvas, né? Diariamente chove e que interfere na região. Então, eventos como o de janeiro de 2011, na minha opinião, vão se repetir porque já aconteceram no passado. 1966, 1967. E para mim, então, nós vamos para um resfriamento global, porque o Sol está entrando no mínimo de um ciclo de 100 anos. A última vez que ocorreu foi no início do século XIX, início do século XX, final do século XIX, início do século XX. E agora, a partir de dezembro de 2008, os físicos solares dizem que o Sol está entrando nesse mínimo e vai permanecer nesse mínimo até o ano 2030, 2032. Sol produzindo menos energia, a tendência seria resfriar o planeta. Como mencionei também, os oceanos estão se esfriando, a gente tem dados, isso não é modelo, não é nada, é simplesmente dados das boias plotados que mostram que, então, a situação atual, a partir de 1999, ela é semelhante àquele período de resfriamento que eu mostrei no início, em que houve, então, um aquecimento de 25 a 46, o resfriamento de 47 a 76, esse aquecimento mais recente, de 77 a 98, e agora a tendência é
para esses próximos anos um resfriamento de um oceano, como o Pacífico, que ocupa 1/3 da superfície terrestre, 33% comparado com 29% de continentes. Então, na minha opinião, o que nós vamos ver no país, no período que mais chove, de janeiro a março, de maneira geral, nós vamos ver uma redução de chuva da ordem de 10% a 20%, comparado com a média de longo prazo. Não é seca, é chover abaixo da média de longo prazo. No centro-oeste, cuidado, o Rio de Janeiro aparece. Aqui aparece, veja bem, numa média de quase 30 anos, de 48 a 76. Se aparece na média, é sinal que, em média, nós vamos ter chuvas intensas aqui no Rio nesse período de janeiro a março, ou seja, a probabilidade aumenta. Aí é a grande preocupação. É a ocupação do espaço urbano, que é desordenado. Então, cabe aos geógrafos, principalmente os que estão preocupados com a organização do espaço urbano, contribuir para que seja melhor ordenado e se retire as pessoas de área de risco, porque só existe risco quando existe gente. A região que não está habitada não tem risco nenhum. Pode acontecer o que for, cataclismo que for, que não tem problema. Mas em área que tem gente, aí tem risco. E a probabilidade aumenta no período do verão, como já aconteceu no passado. De abril a setembro, praticamente não chove em todo o país. Então, mesmo que reduza 100%, se no centro-oeste em 6 meses chove 20 milímetros, e não chover nada, não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque os 20 milímetros que chove hoje, em média, não ajudam em nada. E o máximo sobe um pouquinho para o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Então, para concluir, lembrar então que a gente pode tentar, de alguma forma, contribuir para a diminuição do problema da ilha de calor e trazer mais conforto para a população, uma vez que a população hoje, no mundo, como foi dito, ela é basicamente urbana. E no Brasil, mais ainda. E acho que a arborização não vai resolver totalmente o problema, porque existem fenômenos, como vocês viram, de grande escala, que são controlados pela circulação global, mas localmente pode amenizar. Eu acho que a gente deveria repensar sobre florestas urbanas. E aqui no Rio existe um exemplo muito bom, que é a floresta da Tijuca, né? Que certamente ela dá uma qualidade de vida melhor para quem mora perto dela. Quer dizer, a floresta ela diminui o efeito de ilha de calor, melhora a qualidade do ar, por incrível que pareça, árvore absorve ozônio. Tá? Então, você solta um poluente, ele, fotoquimicamente, em presença de luz, gera ozônio e a árvore absorve ozônio. Né? Claro que ela sofre um pouco com isso, mas ela absorve também. Conservação de solos, ajuda a infiltração, diminui a erosão em locais que são expostos, controla os picos de cheia dos rios, ajuda a controlar, e reduz o impacto das tempestades severas, né? Particularmente no que se refere à encosta. Se bem que aqui no Rio de Janeiro, na Serra do Mar como um todo, a gente pode discutir isso, porque já é um problema centenário. Atribui-se a escritos do padre José de Anchieta, nosso primeiro santo, né? Embora seja português, que, conversando com os índios tupis guaranis, ele dizia assim: e essas cicatrizes que estão na montanha? Aí os índios diziam que, quando o Tupã ficava irado, ele esbravejava e passava as garras dele na montanha. Quer dizer, desde que Cabral chegou aqui, o deslizamento das encostas sempre foi notado. Não tem como. A formação geológica aqui é rocha e uma camadinha de solo.
em cima. Essa camadia de solo, se estaciona uma frente fria, vai chover, um montão, vai infiltrar, o solo vira lama, né? Entra num estado pastoso e desliza. E nesse caso até floresta atrapalha, porque você tem uma árvore de 25 metros que com o vento fica balançando e o sistema radicular ajuda a desagregar o solo. Então, lamentavelmente, numa região como o Rio, as obras têm que ser estruturais. Não tem como. Eles têm que fazer um buraco na rocha, cravar uma estaca